A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast de jovens promovido pelo DENEC, o EBD em Síntese Podcast. Estou aqui hoje com o irmão Matheus Lins, Pai que Senhor Samuel. Pai do Senhor, nos dá a alegria de dividir a mesa. E hoje, convidado de honra, o pastor Reinaldo Odilo, nosso pastor ali do Tempo Central, que hoje está substituindo nosso irmão Cleanto Carlos, também professor de jovens, ele que é o diretor, o pastor Reinaldo, né, o diretor do DENEC, aqui é RN, e hoje nos dá o prazer e o desafio de dividir essa bancada com ele hoje. Pai do Senhor Samuel, Pai do Senhor irmão Matheus Lins. Senhor, meu pastor. E a gente já vamos partir direto aqui para a lição, para a gente não perder tempo. Afinal, a gente entende que o professor de EBD tem lá seus 40, 50 minutos também de aula, e a gente não pode também ultrapassar muito esse tempo, né, sob pena de acabar prejudicando a aula do professor. Então, a gente precisa ser conciso também, como o professor tem esse desafio também, de sempre sintetizar esse riquíssimo conteúdo que a CPAD nos entrega, né? E a gente vai falar justamente hoje sobre a lição de jovens, a primeira lição, agora a lição do segundo trimestre de 2022, o perigo das tentações, certo? É o título da lição 1, e vamos começar pelos 3 objetivos aqui, que é o desafio do professor para esse domingo: explicar o que é a tentação, saber como a tentação se manifesta e a consequência de quando caímos em tentação. Mas a gente também é importante ter uma visão geral, né, de toda a lição, do que é que o professor vai estar enfrentando, do que é que a turma vai estar enfrentando nesse trimestre, em termos de conteúdo. E a grande temática da lição é essa tentação. Aqui a gente vai construir a base, né, professores, de tudo o que vai ser alicerce para tudo que vai ser construído agora durante todo o trimestre, né? A gente tem lições esse trimestre dos mais variados temas. A gente vai estudar Adão e Eva querendo ser como Deus, José, resistir à tentação é possível, desafiando a Deus no deserto, Balaão, quando Deus diz não, e uma série de outras histórias com exemplos bons e ruins de homens e mulheres de Deus que resistiram ou cederam à tentação e as consequências disso para a vida deles e como isso influenciou ali para... Samuel, eu acho que isso é um pouco da história de todos nós. Tentação é uma coisa que envolve a vida da gente, né? Os desejos e as consequências de quando cedemos ou não cedemos aos desejos lícitos e aos desejos ilícitos. Então, eu tenho para mim que essa lição, para os jovens, será uma lição de suma importância, não só para os jovens, né? Para todo mundo que ama a Deus. Essa lição, a gente tendo todo o cuidado de estudá-la, é a doutrina do pecado. A doutrina do pecado é que vai ser estudada ao longo desse trimestre, e eu penso que será esta aula muito importante para todos os professores, porque eles têm conteúdo de Deus para apresentar aos seus alunos. É verdade. E é uma doutrina, pastor, que eu acho que todos vocês concordam, é uma doutrina muito da teologia prática também. Ela fala, como o senhor falou, né, são vivências cotidianas do crente, lidar, batalhar contra essas tentações, e o professor vai ter muito o que explorar, né? Então, Lins também quiser dar alguma consideração inicial a respeito disso, e a gente já vai entrar, já imagino, no primeiro tópico, o que é a tentação, né, e nessas nuances. Sim, Samuel, como você bem falou, tiveram diversos personagens, né, que as Sagradas Escrituras elas registram que passaram por tentações, né? E se a gente for ver, culmina aí com nosso próprio Senhor Jesus, né? Que homem experimentado nas dores também sofreu as agruras da tentação, teve que enfrentar o pecado, mesmo não tendo cometido A Bíblia o pecado. diz que ele foi tentado em tudo, né, Lins? Em tudo foi tentado em tudo. Mas ele não cedeu, né, pastor? Ele, como 100% homem que era, 100% Deus, ele sentindo as agruras das tentações, né, que lhe eram apresentadas, ele acabou não cedendo, né? E o interessante, Lins, é que ele não foi tentado só em algumas coisas. Talvez nós, os professores, os alunos, sejamos tentados numas coisas e noutras, mas o Senhor foi tentado em tudo, é o que diz as Escrituras. Então, isso é algo que a gente sabe que ele é experimentado, e ele sabe socorrer àqueles que são tentados, porque ele foi tentado em tudo. É verdade. E falando sobre o que é essa tentação que o senhor
tão bem entende, né, e foi vencedor em todas elas, que nos dá essa força, essa motivação de buscarmos força nele para vencermos também as que aparecem diante de nós. O comentarista já vai trazer, numa síntese, uma frase bem curta que eu acho que define muito bem o que é a tentação. É um convite ao pecado. Esse já é o primeiro subtópico do tópico 1. E é justamente muito parecido com isso, né, pastor, não é, Lince? Que é um convite ao pecado. E um convite, ele não é vinculativo, ele não é obrigatório. Quem é tentado consegue evitar a tentação. Você consegue faltar essa festa do pecado, né, que seria esse convite aí maligno a ceder à tentação. Então, eu acho que passa muito por isso mesmo. A tentação, ela não obriga o crente a pecar, né? Ele é um convite, é um despertamento, às vezes por parte do mal, às vezes pelas próprias concupiscências da carne. A gente é tentado pelo desejo que em nós habita na carne mesmo. Né? Samuel, é interessante que a tentação é tão antiga quanto o próprio desejo, ou o próprio homem. Talvez seja o problema mais antigo da humanidade, seja a tentação. Se desejar aquilo que não se pode ter. Um convite ao pecado, errar o alvo, errar o caminho, errar a direção. E a gente vê um mundo esfacelado, um mundo destruído moralmente, espiritualmente, por causa da tentação. Porque o homem decidiu seguir os desejos do seu próprio coração, ceder à vista dos olhos. É aquilo que João fala, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo, e o mundo passa bem como a sua concupiscência, ou seja, o seu desejo exacerbado. Então, essa lição, eu penso que ela tem esse alcance muito prático, da gente ver o nosso dia a dia se desenhando à luz das Escrituras. O que é a tentação? E essa história de Adão e Eva, pastor, é muito interessante porque ela já traz ali talvez o pecado também mais antigo, né? Junto com essa tentação, eles são tentados nesse desejo de ser igual a Deus ali naquele momento. Eles queriam autonomia, eles queriam se colocar em primeiro lugar, e se a gente cavar todo o pecado, a gente vai encontrar no fim, ou no começo desse pecado, né, na camada mais profunda, orgulho, que eu acho que é esse orgulho fatal que está intrinsecamente ligado à primeira tentação, ao mecanismo que Satanás utilizou ali para engodar Eva e Adão. Então, a gente já enxerga esses indícios, esse rastro de orgulho, dessa tentação de colocar do ego humano em primeiro lugar, e esse é o mal da humanidade e talvez a raiz também desses pecados, né? A origem desse pecado, o ser humano acima, melhor, autossuficiente do que... E também, Samuel e Lins, essa coisa de... Quando se cede à tentação, se está dizendo que Deus não é suficiente, que a alegria de Deus não é suficiente para mim. Eu preciso de algo mais, como você está falando no caso de Adão e Eva. Eles tinham tudo, mas achavam que podiam ter mais. Ou seja, aquilo que Deus me deu não é suficiente para a minha alegria. Eu preciso de mais, de algo até ilícito, se for o caso. Isso. E, geralmente, essa tentação sempre vai nos levar a essa conclusão, né, pastor? É como se a gente estivesse dizendo a Deus, não, o que eu preciso o Senhor não está me dando, então eu vou em busca disso, por um caminho que o Senhor não aprova, mas é isso mesmo, o Senhor não me dá o que eu preciso, e aí a gente vai finda tendo essa postura diante de Deus, o que é altamente incompatível, né, com as Sagradas Escrituras e com o que a gente tem como regra de fé e prática, como o que a gente entende como cristianismo autêntico, né, verdadeiro. Samuel, e como herança desse pecado original, né, lá em Adão e Eva, eu lembro daquele texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Não há super-homens, né? Existe uma maneira de vencer a tentação que será tratado mais à frente nessa lição. Inclusive, é um dos tópicos essenciais que o professor não pode sair de sala de aula sem que o aluno tenha entendido.
como vencer essa tentação. Mas aí a gente vai seguir nos tópicos aí, né? Isso. E, Lins, eu acho que eu vou pegar esse gancho que você acabou de colocar, em termos de entender como funciona essa tentação, e a gente já começar a falar como que o professor de jovem pode trazer para a classe mecanismo de vencer essa batalha. Eu quero apresentar aqui já um Viu, Samuel, pequeno slide. Você mostrou aí, mas deixa eu só dizer uma coisa interessante. Eu Sim. acho que isso vai ser muito, muito, muito interessante para o professor apresentar, porque os nossos alunos, eles precisam de atenção, precisam de cuidado, precisam ser ouvidos, porque muitos podem estar caindo na tentação por causa de se sentirem sós, se sentirem sem companhia, e com isso eles vão enfraquecendo e vão perdendo as forças, e a tentação vai consumindo essa vontade dele de resistir. Então, o professor ele vai trazer essa contribuição pedagógica, que você vai falar agora, mas é importante também que ele olhe para o seu aluno e busque o seu aluno, porque é interessante que ninguém cai de uma vez. A tentação ela vai gerando e tirando um pouco da espiritualidade cada vez mais, e é preciso que o professor busque o seu aluno, vá ao encontro do seu aluno para trazer ele para a escola dominical, para a casa de Deus, e assim ele se fortalecer no Senhor. E eu acho que essa sua explicação aí vai ser uma coisa muito importante também para os professores trazerem para os seus alunos. Exatamente, pastor. E essa explicação, né, assim, não é a minha área, né? Mas eu fui hoje Você é tentar casado com uma psicóloga. Isso, fui tentar aprender hoje com minha esposa, que atua na área da psicologia, e ela segue uma linha terapêutica que é a terapia cognitivo-comportamental. E esse slide aqui que está é uma imagem simples, é um ciclo que resume a base do fundamento da terapia cognitiva comportamental. E ela é muito interessante que a proposta dessa terapia é compreender como os modelos cognitivos, né, como a mente funciona, como que a gente pensa o que pensa e como pensa, e sente e age, e como isso afeta a nossa vida. Então, o terapeuta ele vai lá e tenta, através da transformação da mente, e olha só como isso parece com Então, você explica Romanos 12. Vá com calma, que a gente tem que ter calma para entender isso aí. Explica como verdade. é. Então, a gente já traça alguns paralelos aqui com a metanoia do apóstolo Paulo. Então, parece que a psicologia é metanoia? fica bebendo na fonte da vida. O que é metanoia? Metanoia, essa palavra grega, né, que traz a ideia da transformação da mente, a renovação do entendimento, que está lá em Romanos 12, e Paulo vai explicar isso. E me parece que a psicologia, e aqui particularmente, a meu ponto de vista, a melhor psicologia, né, que a gente tem várias linhas de terapia, e eu acho que essa é uma que a gente evita extremos, e eu vejo muita compatibilidade com o pensamento bíblico, e por isso que eu acho que explica muito o processo de tentação, o processo de queda do ser humano, assim, que a gente enfrenta hoje, dia após dia. Samuel, e só um parêntese, não sei se Liz quer falar alguma coisa também, mas o que eu vejo no que você está dizendo é que a ação do Espírito Santo, ele vai gerar essa metanoia, essa mudança de paradigma no entendimento. É porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é uma metanoia, uma mudança de entendimento. E o que você vai explicar aí é como a coisa funciona psicologicamente, mas eu imagino que pela ação do Espírito Santo. A pessoa orou, Jesus disse, né, para a gente orar, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu acredito que seja o Espírito Santo quem faz, que é o motor, a força motriz para quebrar essa cadeia de queda, né, cadeia de tentação. Antes da própria cadeia de tentação, a gente tem que entender o modelo cognitivo, né? E a gente pode, depois de entendido, ver onde que realmente a gente consegue atuar ali com a ajuda do Espírito Santo, onde é que a gente tem que focar e concentrar nossa energia conforme a orientação das Santas Escrituras, né?
E aqui, esse é o ciclo completo, é isso que o livro de terapia cognitiva vai trazer, e tudo começa num evento, alguma situação da vida da pessoa, gera uma avaliação cognitiva, que é basicamente a forma como a pessoa pensa a respeito daquilo que acabou de acontecer, isso gera uma emoção, essa emoção, sentimento no ser humano, vai gerar um comportamento que pode também continuar gerando eventos e fecha o ciclo. Essas setinhas aqui voltando é porque a teoria também remonta à avaliação cognitiva no aspecto do comportamento e também da emoção. Você sente a emoção, pensa sobre ela, age, pensa como você agiu e você depois reage aos eventos externos também, e isso vai gerando um ciclo de reforço ou de desmotivação a determinados comportamentos e ações. Então, a gente pode, pelo modelo cognitivo, imaginar que a gente pode sofrer por ação ou por omissão, isso vai gerar o ciclo de emoção, comportamento também. Esse outro modelo aqui, ele é mais simplificado, ele foi até, eu tirei ele da lição de adolescentes do trimestre passado, e eu achei muito interessante, porque ele simplifica mais essa ideia, fica mais fácil da gente entender. A gente tem um pensamento a respeito de algo que vai nos ativar a emoção. A emoção já vai também nos influenciar a produzir um comportamento. E esse comportamento, por sua vez, reforçaria o pensamento, e assim a gente tem um ciclo cognitivo, né, fechado, e a gente consegue entender a forma como a gente age. Então, um modelo de pecado, por exemplo, quando isso aí pode até antecipar a aula 2, o professor tem que ter cuidado para não queimar esses recursos antes da aula 2, que é sobre Adão e Eva, mas você pode aplicar o modelo cognitivo em Adão e Eva. E a serpente vem, faz Eva pensar, e esse pensamento gera um sentimento nela, uma emoção, talvez ela se imagine sendo igual ou maior do que Deus, e ela sente essa emoção, dessa emoção ela toma uma atitude, um comportamento que no caso dela foi pecaminoso e negativo, e aí a gente tem já a entrada do pecado, a queda na humanidade, e a partir daí a gente vai ter novos pensamentos e emoções e comportamentos em ciclo, né? E é entendido uma vez essa estrutura cognitiva que nós seres humanos estamos sujeitos, né? A gente pode traçar uma estratégia aqui paulina, que já foi antecipada lá em Romanos 12, que é transformai-vos pela renovação do entendimento. Eu acredito muito que a chave da transformação para vencer, inclusive, a tentação está na transformação da nossa mentalidade. A gente precisa entender o que é a tentação, pedir a Deus força através do Espírito Santo, da sua graça capacitadora, que a gente esteja apto a resistir à tentação quando ela aparecer, quando ela se colocar diante de nós. Porque não é uma questão de se ela aparecerá, mas sim quando. Samuel, isso me lembra muito também, vendo esse ciclo, me traz à memória a questão de que esse ciclo pode ser vicioso. Vicioso em que aspecto? Pense no mundo. Há alguns indivíduos que já recrudesceram, né? Aquele recrudescimento do coração. O coração está duro, ele já não sente mais aquele sofrimento. Quer dizer, ele está num ciclo vicioso comportamental de pecado, de tentação. Tentação para ele já nem é mais tentação, é regra de prática, né? É a conduta dele do dia a dia. E aí eu lembro daquele texto de Jeremias, salvo engano, capítulo 17, que fala que enganoso e perverso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá. Só que aí no versículo seguinte fala que Deus, o Senhor, prova o caminho e prova os pensamentos, né, para dar a cada um conforme o fruto de suas ações. Então, assim, essa transformação, essa metanoia, a gente vê muito mais presente naquele verdadeiro cristão que realmente aceitou seguir a Cristo, que pegou a sua cruz e carrega seguindo a Cristo, né? E a gente precisa atentar que o crente, por mais que ele peque, como um acidente de percurso, como sempre fala o pastor Martim, ele tem essa possibilidade de voltar, e esse ciclo não mais ser vicioso. E se o era em algum momento, foi no passado, porque ele, para o passado, para o pecado, para o mundo, ele já morreu. Não é verdade? Uma coisa que eu achei interessante, Matheus, você falando, e eu vendo aqui a lição no tópico 3, diz que a tentação não resistida faz com que a pessoa caia de onde Deus a colocou. Isso é uma coisa muito, muito séria, né? Porque a tentação não resistida,
quando você cede, quando nós cedemos a uma eventual tentação, a gente perde algo que Deus tem para nós. Porque Deus nos coloca diante da vida com oportunidades e a tentação cedida faz com que essas oportunidades sejam, eu não vou dizer necessariamente perdidas, mas retardadas. Como, por exemplo, aconteceu com Israel quando cedeu à tentação de reclamar no deserto e uma estrada que seria de poucos dias entre o Egito e a Terra Prometida, tem que andar 40 anos, porque eles cederam à tentação do deserto. E essa é a nossa estrada, é a nossa vida, é a nossa história, é a história do professor, é a história dos alunos também. A gente tem que quebrar esse ciclo para que a gente não caia de onde Deus nos colocou. Isso. Inclusive, isso aconteceu também com Moisés, né? Moisés, ele não entra na Terra Prometida, ele atrai uma atenção que não era devida, né? Era a glória, era para Deus. E aí, mas Deus ainda por misericórdia permite com que ele veja, né? A família de Davi, como não teria sido diferente a história final do rei Davi se ele não tivesse caído na tentação? E a de Sansão? Que coisa diferente não teria sido dessa Sansão? Tivesse resistido, tivesse dito não, mas ele preferiu seguir pelo caminho da desobediência e deu um bocado de coisa errada. Deixa eu dar até um exemplo bom agora, a gente deu 2 exemplos trágicos, infelizmente, e José, né? Quão feliz foi José por ter resistido à tentação. Até assim, talvez no primeiro momento ele, meu Deus, eu fui resistir, agora estou preso. Não cedi à tentação na casa de Potifar, agora vim para a cadeia. Será que surgiu alguma dúvida nele em algum momento? Pois é, será que ele não foi tentado nesse momento a murmurar, como o povo foi no deserto? Seria no deserto, né? Daqui a alguns anos. Então, e o pastor estava mencionando isso, que já também está na lição, no subtópico 3 do tópico 1, que a tentação não resistida nos faz cair, né, de um lugar de onde Deus nos coloca, ou até pretendia nos colocar. E no texto bíblico, no primeiro capítulo de Tiago, versículo 12, está escrito que bem-aventurado, olha, mais que feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se a gente não é aprovado, a gente não vai receber dessa coroa da vida, né? Então, a gente precisa passar pela aprovação, aprovados, né? E aí é um aspecto interessante, que nem toda provação é tentação, mas toda tentação é uma provação, não é? E são palavras que são muito parecidas uma da outra, e até na própria Bíblia mesmo a gente tem que sempre analisar com cautela a forma como a tradução para o português utiliza essas palavras, mas é interessante, né? Porque nem toda prova, que são permissões divinas, né? Vide a vida de Jó, que foi provado em muitos aspectos da sua vida. Essas provas geram tentações assim, também das mais diversas, né? Mas são coisas distintas, separadas, e a gente entende que, sendo provado por Deus, não é Deus nos conhecendo, até porque ele nos conhece inteiramente, inclusive, ele nos conhece tanto que ele garante que ele não permite uma tentação da qual a gente não consiga suportar, e ainda provei por todas elas. E é interessante que você usou uma coisa interessante, quando você disse que Deus permite, ou seja, Deus não é o autor, ele, vamos dizer assim, ele é o permissionário, né? Tem um tópico da lição que diz que a tentação ela vai se manifestar por uma ação de Satanás. Mas, como você disse, Deus permite, né? Ou seja, é como se Deus dá um limite para isso. Deus permite que o diabo tente, mas só até um determinado patamar. Porque, né, Mateus, a Bíblia diz que nós não somos tentados além das nossas forças. E a mesma Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, né, pastor? O grande problema da tentação, eu acredito que seja o prazer
em errar. Eu lembro agora de um texto, na verdade, um trecho do livro de Agostinho, em que é aquele livro Confissões, em que ele está muito triste, lembrando do passado dele, e ele passa horas falando de quando ele roubava peras. E todo mundo fica surpreso. Ah, ele roubou pera e você está tão triste, discorreu tanto sobre roubar as peras, mas a grande questão para Agostinho não era o fato de roubar a pera, mas porque ele se deu conta de que nem de pera ele gostava. Então, você vê que, na verdade, é o prazer de errar. O grande problema do descrente e também daquele crente que se desvia é aquele prazer pelo errar. Então, meu irmão, se você tem o prazer no errar, você pode se preocupar, porque o Espírito Santo anda bem triste. Então, não é que, na verdade, o Espírito Santo ele se ausenta de nós, como nós fôssemos, como se não fôssemos mais crentes espirituais, né? Mas ele se entristece conosco, né? E ele sempre permite, através da misericórdia, que a gente se volte para ele. Então, vamos fugir do prazer do erro. Um mundo tão hedonista, né? Em que o prazer pelo prazer é o que voga, em que certo e errado não existe mais. Mateus, e interessante que você está falando aí, a história de que Agostinho furtava peras, mas não gostava sequer de peras, né? E a gente vê que, de fato, é uma coisa maligna. Por isso que Satanás, um dos títulos dele é tentador, o tentador. Então, ele incute na mente da pessoa, no caso do Agostinho, que pera era bom. E depois ele diz, rapaz, nem de pera eu gosto. Então, é aquilo que você disse, é o desejo de ter o proibido, é o desejo de experimentar o novo, é o desejo de ter o que o outro tem. São todos sentimentos que são racionalmente desprezíveis, a não ser que a pessoa tenha o convencimento através de uma ação maligna. Por isso que ele é tentador. Ele mostra como a história de que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. E esse aspecto da tentação, assim, Deus não nos tenta, até para fechar esse elo anterior, que foi aberto, né? Ele não nos tenta para que Deus nos conheça diante de uma provação ou de uma tentação. Ele realmente já nos conhece antecipadamente. Meu ponto é que nós somos tentados e provados para que nós nos conheçamos, para que haja um amadurecimento nosso, porque Deus sabe que nós precisamos daquela montanha, transpor aquele desafio, aquela barreira, para nós nos conhecermos. E você falando, Samuel, me lembrando de Pedro. Parece que você está contando a história de Pedro. Jesus falar com Pedro e diz, rapaz, você vai pisar na bola. Não, que é isso, senhor? Não vou não, eu me conheço. Rapaz, antes do galo cantar, meu amigo, tu vai me negar 3 vezes. Então, como você está dizendo, Jesus já sabia que ia acontecer. Ele já conhecia. Ele precisava passar por aquilo, né? Você vê, e 2 discípulos passam por provas naquele dia, Judas e Pedro. Só que Pedro, ele permanece, né? Ele acessa a graça ali de os dois são reprovados, os dois caem. Reprovado, os dois caem. Isso. E assim, eu me arrisco nem a dizer assim, um pior que o outro, ou seja, um entregou o mestre, mas importava que ele fosse entregue. O outro nega o mestre 3 vezes, não é? Ele podia falar alguma coisa ali em defesa dele, não faz. Pedro não apenas nega, né? Assim, não conheço. Não. A Bíblia diz que ele praguejou. É como se ele tivesse até xingado Jesus. Né? Imagina assim que ele até talvez tenha ajudado na condenação. Um condena o mestre, né, através da traição. O outro trai, podendo salvar até a vida dele, podendo ter feito alguma coisa, não faz. Então, assim, são negativas e pecados horrendos, repugnantes. Mas a gente tem desfechos de histórias diferentes, porque são pessoas que foram provados, reprovados, mas não desistiram. Né? Entenderam que a tentação cedida, inclusive, não é o fim. Não é? Ela pode ser um ponto de partida também para algo maior e com certeza faz parte da nossa caminhada para aprendermos e nós nos conhecermos, e Deus, ele bota isso na nossa frente, nossa caminhada, para que a gente possa crescer. E aí esse versículo chave, importantíssimo, que não veio sobre nós tentação senão humana, 1 Coríntios 10, 13, essa passagem é maravilhosa porque a gente tem que ela pode vir, né, ou nascer de uma
tentação de Satanás, que em Mateus 4:3 ele é apresentado como o tentador, no contexto lá da tentação de Cristo, e ele, de fato, é o tentador, mas a tentação, ela é humana, né? O diabo, ele desperta a tentação através do desejo, né? E esse desejo, uma vez aflorado, né, ele inconsequente, ele termina nos conduzindo por um caminho de pecado e desaprovação diante de Deus. Mas aí tem um elemento que eu gostaria só de fechar esse versículo para entregar essa chave para o professor e que os senhores também possam comentar, é que muita gente espiritualiza demais a tentação e coloca a tentação como um processo onde o pecado é praticamente inevitável. Aí a carne é fraca mesmo, já disse Jesus, não tem jeito, né, pastor? O senhor escuta, aconselha bastante irmãos, e talvez Começa quando assim, a introdução já, né? A introdução, você sabe, né, que... O pastor já sabe que vai vir alguma coisa ruim depois, a carne é fraca. Nunca vai terminar bem essa história. E assim, é tipo aquilo, né, pastor, é inevitável, né? Assim, Jesus não tem como me dar um jeito, a carne é fraca mesmo, se eu até fosse de outro material, de outra matéria-prima, até que talvez desse certo. Mas Deus não é poderoso para me transformar. E aí, esse argumento de a carne é fraca, fora do contexto, ele vira um pretexto justamente para a gente desposar essa teoria do pecado inevitável, né, da tentação inevitável. Só que, nesse contexto, o Senhor Jesus, ele conclama os discípulos para orar, eles não oram, vão dormir, Jesus volta e adverte que eles têm que vigiar e orar para que eles não entrem em tentação. E, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto para buscar a Deus, mas a carne ela é altamente indisposta para as disciplinas espirituais, porque a carne sabe que a disciplina espiritual é a sua morte. Na hora que a carne enfraquece e cede espaço para o espírito forte, a carne tende a se mortificar cada vez mais e ela vai evitar isso ao máximo possível. Então, a gente tem esse aspecto humano da tentação, e muita gente tende a espiritualizar um processo que Deus já disse, é seu, não é? E em Tiago 1,14, diz que cada um é tentado e atraído, enganado pela sua própria concupiscência. Mas tem um elemento, pastor, que é que eu encerro essa minha consideração, que tem um elemento muito sobrenatural aqui, e não é na tentação advinda do diabo, nem na tentação que é produzida através de nossos desejos aqui dentro, mas é o processo do livramento. Esse é sobrenatural. Minha base bíblica continua em 1 Coríntios 10:13, porque diz a continuação, né? Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. É aquele controle de tentação que o senhor colocou aqui, pastor, que o Deus ele tem um controle o tempo todo de até onde a tentação pode chegar. Não é ele que manda a tentação, mas ele a controla. E antes, segundo aspecto espiritual, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, Deus sempre nos providencia uma tentação adequada às nossas forças e nossa fé, e um escape deixa eu corrigir logo você, porque Deus não providencia uma tentação adequada. Você falou assim, eu acho que não é que Deus talvez providencia. A permissão divina ela é adequada ali, né? Deus permite até o ponto que a pessoa, né, possa suportar. Perfeito. E vem o livramento. E só para fechar aqui, dentro do que você está falando, no tópico 2, tem duas coisas interessantes que dentro desse contexto, é que a tentação ela é maligna, ela vem por uma ação de Satanás, e ela, às vezes, ela vem em cima das nossas necessidades e outras vezes em cima daquilo que a gente não precisa. E aí também essa questão é sobrenatural, né? Porque você não precisa e é só a expectativa de você consumir algo proibido. É aquela história que alguém disse, você disser assim, olhe, não olhe para aquele ponto, não olhe para ali. Você passando aqui, não olhe para cima. Todo mundo que for passar naquele lugar vai olhar para cima. Porque essa coisa do proibido, de você vencer o proibido e conquistar o que é proibido, parece que é da índole do próprio ser humano, né? Então, às vezes a gente precisa, é um ponto vulnerável da gente, e o diabo mostra, a gente tem vontade. E outras vezes a gente nem precisa. Só que, de um jeito ou de outro, eu e você temos condição de resistir. Deus permite que isso aconteça, mas ele também nos dá o escape.
O grande problema da tentação, que eu acredito ser, é a questão da inclinação da carne, né? Lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. No versículo 8 do mesmo capítulo diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu acredito que seria o poder do pecado naquela batalha da carne contra o espírito que a gente encontra na Bíblia. Na verdade, não é a carne como o corpo contra o espírito, mas é a carne tudo que ela traz, todas as ideias pecaminosas que vêm por trás, né? Então, seria o poder da carne contra a influência do Espírito Santo. Então, sempre é essa guerra, e essa guerra é constante. Talvez há quem diga que, aceite a Jesus e seus problemas acabaram, né, pastor? Mas, na verdade, isso é uma grande mentira. Talvez os problemas até aumentem, porque você passa a ter consciência do que você faz de errado, do que você não deve mais fazer, não é, pastor? Então, via Jesus não é um significado de não haver problemas, é significado, sim, de que haverá um grande processo de santificação, e essa santificação é que vai subordinar a tentação, né? E daí a gente não vai ser tentado e realmente cair. Mateus, e tem uma coisa interessante, é que quando você imagina o diabo tentando alguém, o diabo é o tentador. Vamos usar aqui um exemplo bem prático. Por que é que o diabo ia tentar Herodes? Ou tentar Hitler? Ou tentar Pilatos? Não tem sentido. É como se diz, é chover no molhado. O diabo ele vai tentar e ele vai buscar. Como a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, esse é o papel do tentador. Ele vai procurar tragar, e tragar, principalmente, dileto professor, o seu aluno. Você e o seu aluno. A gente está falando aqui de um processo que é um processo que envolve o mundo espiritual, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E é a forma, a sedução. A Bíblia chama o sedutor, a Bíblia chama o diabo de o sedutor. Ele procura seduzir, ele seduziu Eva. Ainda no livro do Apocalipse mostra ele seduzindo o mundo, né? Levando ao Armagedon, levando à última grande batalha. Então, esse diabo, esse tentador, ele anda em derredor e ele é perigoso. E nós temos que ter cuidado, porque ele usa de todos os ardis, ele conhece muito bem a psicologia do ser humano. Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes, um se levanta contra o outro, há conflitos, e às vezes você diz, como é que aquilo aconteceu? Há pessoas que às vezes se matam por causa de um problema com o vizinho, e a pessoa depois bota a mão da cabeça e diz, por que eu fiz aquilo? Né? É o inimigo procurando matar, roubar e destruir, e faz que percamos a nossa comunhão com Deus. A tentação ela tem como foco o mal nos afastar. Deus não se agrada, né, pastor? Deus não se agrada. E a gente, aos poucos, vai perdendo esse contato com o Altíssimo. Professores, inclusive eu tenho aqui até uma contribuição para os professores que nos assistem também. Inclusive esses slides que a gente está passando, essa imagem, esse modelozinho cognitivo, você pode achar na internet, mas a gente vai colocar também aqui à disposição para download. E eu gostaria de trazer uma citação de um livro muito conhecido do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele é um livro muito interessante porque sempre desperta a curiosidade dos jovens, né? Começando por esse título, a gente diz, nunca joga um livro pela capa, mas esse aqui você pode julgar. O título dele já é fantástico, já cumpre essa missão de despertar a curiosidade. E o C.S. Lewis, ele é o escritor das Crônicas de Nárnia, que é um filme muito conhecido também, crônicas muito conhecidas, e ele tem essa veia mais fantasiosa, né? Mas também é muito atrelada com a realidade e com as verdades bíblicas. Então, ele, aproveitando essa veia que ele tem de capacidade de criatividade, essa veia criativa, ele desenvolveu esse livro,
ele conta a história de um demônio sobrinho que está iniciando ali na sua vida, jornada demoníaca, vamos dizer assim. De tentação. Isso, de A tentação. história desse demôniozinho é tentar o crente. Exatamente. E esse demôniozinho tem um tio, que é mais experiente, e ele troca cartas, e é como se o Lewis tivesse interceptado essas cartas e colocado no livro. Olha aí. Tá aí o doutor Mateus já trouxe aqui para a gente, já a referência a essa obra maravilhosa. Eu outro aqui também, viu? Cristianismo Puro e Simples. Puro e Simples, é um clássico. Guarda aí para as próximas aulas para a gente poder ir recomendando aos poucos, né? E o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, nesse contexto dessas cartas interceptadas, o demônio sobrinho sempre tem muita dificuldade em lidar com o paciente dele, que é o ser humano que ele está responsável ali por afastar, e ele é nessa perspectiva, ele trata Deus como o inimigo, e o objetivo dele é afastar o paciente da luz, e ele vai perguntando, tio, como é que eu faço isso? Ele está indo para a igreja, o que é que eu faço? E aí tem uma das cartas do tio que me chama a atenção, que eu vou colocar aqui na tela, para que você acompanhe o texto, né? Você pode copiar essa citação, colocar na cartolina, da forma que você quiser, você pode pegar esse slide, aqui nesse slide eu coloquei esses dedos se conectando, né? Esse dedo preto, pecaminoso, conectando com um dedo branco, e já está ali, ó, manchando o dedo, manchou a unha também, e ele vai lá contaminando aquela pessoa. E ele diz assim, lembre-se, é o tio falando para o sobrinho, lembre-se que a única coisa que importa é o quanto você afasta o homem do inimigo, Deus. O tamanho dos pecados, meu sobrinho, não importa, desde que seu efeito cumulativo seja o de afastar o homem da luz e levá-lo para o nada. De fato, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual. E a tentação, trazendo aqui para o gancho, que esse demônio estava ensinando para o seu sobrinho aprendiz, ela não precisa ser um pecado grande também, estrondoso, sonoro, visual. Ele pode ser pequenininho, gradual, e na verdade é o gradual, aos poucos, que é o mais eficiente na estratégia do inferno. São nas pequenas derrotas. Samuel, a história de Sansão. Sansão, ele foi se afastando aos poucos. Né? Não tem tempo aqui, né, para trazer, mas ele é uma pessoa que vai caindo aos poucos. Ele vai perdendo a comunhão aos poucos. Ele não podia comer mel, ele não podia tocar o corpo do animal morto, e Sansão começa a fazer isso. E ele não podia beber vinho, e ele começa a cair aos poucos. E aí tem um dia, ele vai caindo gradualmente, e tem um dia que ele diz, rapaz, isso aqui, essa brincadeira, está valendo a pena. Porque Satanás, na verdade, é um grande imitador, sabe? Ele sabe que o processo é importante. E ele tem que ser de forma gradual. Veja só, processo de santificação. A Bíblia diz que é de glória em glória. Né? 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, veja, tudo é um processo, e Satanás até nisso quer imitar, né? Ele sabe que, na verdade, o processo ele é deveras importante, né? E aí, o final é o projeto dele, né? Que é separar o homem de Deus, né? E não há nenhuma outra coisa que separe o homem de Deus a não ser o pecado, né? Eu costumo ilustrar o pecado como um muro, né? Às vezes a gente se vê diante de um grande muro. Se você pega uma lanterna, Samuel, você está do lado do muro de cá e Deus está do lado de lá, e você quer fazer algum sinal pedindo socorro a Deus. Você quer um sinal luminoso, você tem uma lanterna, você liga, não, simplesmente não passa para o outro lado, Deus não vê. Mas a Bíblia fala que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão, né, tolhida para que não possa salvar. Então, se você grita, Senhor, por favor, me ajuda, ele te escuta, o seu clamor faz mover a mão, né? E a mão que move o coração de Deus, e aí a mão que move o mundo, e aí a gente acaba sendo salvo, né, pelo Senhor Jesus Cristo. Por essa graça, né? Maravilhoso. E, assim, no tópico 3, né, a gente tem esse aspecto de perder a comunhão com Deus, e eu trouxe essa questão do perder aos poucos, né? Lins traz a questão desse muro que nos separa de Deus, os nossos pecados, né, que a gente não consegue transpor, e a gente só pode socorrer e gritar por Deus mesmo. E aí o comentarista ele vai dizer que a gente fica comprometido em nosso futuro, a gente termina comprometendo o futuro que Deus tinha para a gente, porque a gente rejeitou isso através do pecado.
e a gente se domina por sentimentos ruins. E esse é o efeito que é muito presente nessas pequenas tentações cedidas dias após dia, né? Um pecado de estimação, vamos dizer até assim, um pecado que você batalha todo o tempo, há tantos anos contra ele, talvez até num paralelo mais direto, assim, com o termo bíblico, o espinho na carne, que Paulo também sofria. Isso, a gente não está imune a isso, mas a gente tem que encontrar em Deus a resposta, na graça dele, a resposta. E eu tenho uma chave aqui, que eu gosto demais, que é Hebreus 4:13. Para mim, na verdade, o capítulo todo de Hebreus, capítulo 4 todo, ele é uma chave sobre tentação. Ele traz o contexto de tentação, depois ele apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote, que, como nós também, experimentou essa tentação, com a diferença de que ele terminou esse processo sem pecados. Então, ele, ao mesmo tempo que nos conhece em nossas dificuldades, ele também não conheceu a nossa derrota, que nós conhecemos. Ele conheceu as dificuldades e a vitória. E a gente, as dificuldades e a derrota. Só lhe interrompendo por um instante, você estava falando sobre o comprometimento do nosso futuro, né? E vai falar de Hebreus, você gosta muito, mas da mesma forma que quando a gente cede ao pecado, às tentações, nós comprometemos o nosso futuro, também quando nós resistimos, nós garantimos o nosso futuro. Nós garantimos o nosso futuro. Você vai ler aí sobre essa questão da tentação. Não sei qual o versículo que você vai ler. É Hebreus 4:13. Mas então leia logo, depois eu faço comentário. Pronto. Não, é só isso, pastor, e vai muito nesse sentido, que a gente garante nosso futuro através de resistir à tentação, e eu acho que essa é a primeira chave mental que a gente tem que girar, que é possível vencer a tentação, e Deus tem recurso disponível para isso, é através de Deus, não é pelos nossos méritos, é através de sua graça. Mas a gente tem que entender que a antítese da graça não é esforço. Esse favor que nós recebemos não é isento de esforço, ele é isento de mérito. Mas esforço está presente na graça. E o versículo 16 de Hebreus 4, ele vai dizer assim, depois de apresentar Jesus como grande sumo sacerdote, que conhece as nossas dificuldades em termos de tentação, mas terminou sem pecados. Esse sumo sacerdote que não tem só uma mera empatia, mas sim uma compaixão extrema, íntima para conosco, e que venceu o pecado, venceu a morte e venceu as dificuldades da vida. Então, ele nos conhece a vitória e diz, portanto, ele conecta assim a causa de termos um grande sacerdote, sumo sacerdote como esse, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, aqui eu deixo a reflexão, até porque a gente está chegando próximo ao fim deste episódio, que a gente tem disponível uma graça preveniente, uma graça capacitadora de Deus para resistir às tentações. A gente não precisa acessar a graça só quando a gente cai. A graça não serve só para levantar quando o crente cai. Ela é muito importante, tem graça disponível para depois do pecado, mas Deus tem algo a mais para os crentes, para os que estão tendo acesso à sua aula de EBD, querido professor, que é essa graça antes de pecar, para que em tempo oportuno você seja ajudado. E o oportuno de Deus é antes de você cair. Existe graça de Deus através do Espírito Santo e pelos méritos de Cristo e do seu esforço. Você precisa buscar essa graça. O trono da graça não corre atrás de você, é você que se achega com confiança no trono da graça de Deus, diante desse trono, e pelos méritos de Cristo você a acessa, não é? E realmente, para fechar, esse lugar de juízo, que é um trono, e você encontra isso até em Êxodo 18, Moisés está lá sentado no trono, enquanto todo Israel está diante dele, ali o dia inteiro, para ser julgado, é um lugar de julgamento, de juízo. Mas esse trono da graça que Hebreus 4,16 apresenta, ele quebra esse paradigma e é um trono de ajuda, de suporte, para pecadores que, com certeza, diante do juízo, seriam condenados pelos seus pecados, mas pelos méritos de Cristo, do grande sumo sacerdote, a gente encontra graça para que no momento oportuno sejamos ajudados e tenhamos vitória diante da tentação.
Então, eu acho que são minhas últimas palavras. Já entrego para os senhores fazerem as conclusões. Afinal, a gente já também bateu os tópicos. E concluir dessa forma, que existe graça divina para a nossa vida, para a vida dos alunos, para resistir ao processo de tentação, e a gente deve buscá-la cotidianamente. A oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, isso remete a uma oração diária, e todo o resto da oração está junta, então toda ela tem que ser feita todo dia. E Jesus nos ensina, né? Mas não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Então a gente tem que buscar isso todo dia, essa graça divina para resistir à aparência do mal e permanecer forte e glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes também. Samuel, você falou sobre a graça preveniente, né? Não somente aquela superveniente, aquela que depois que acontece, né? A gente tem que sempre estar pronto e preparado para enfrentar as tentações, né? E não ceder a elas. E isso me traz a reflexão, a questão de sermos realmente cristãos espirituais, mas que por algum momento ou outro nos desviamos do caminho e a gente acaba errando. Eu acho que a grande tentação, no final das contas, que o inimigo tenta incutir na nossa mente, é dizer que não há mais volta. E a gente precisa deixar claro isso para o nosso aluno, porque às vezes o nosso aluno está enfrentando essas dificuldades, como o pastor Reinaldo já bem mencionou anteriormente. Então, assim, a gente precisa dizer, tem volta, meu irmão, tem volta. Olha, você errou, o pecado foi grande, mas superabundou a graça. O sacrifício de Jesus superabundou e muito esse valor pífio que tem o seu pecado. O valor do sangue de Jesus é muito maior. Então, na verdade, nós não somos cristãos carnais. Não existe isso. Nem somente cristãos espirituais. Nós somos carne e espírito. E a Bíblia diz, e Paulo fala, que ambos conflitam um com o outro. Há uma guerra contínua. Agora, se a gente vai dar lugar no trono do nosso coração à tentação, à inclinação ao mal, isso é uma coisa, a gente já sabe qual é o ciclo vicioso. O fim é a morte, né? Porque começa tudo na tentação. A tentação gera o pecado. E o pecado, o resultado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, assim, a grande medida da nossa fé vai ser quanto que evidenciamos de Deus no trono do nosso coração. Então, quer dizer, eu errei, mas agora eu quero que Deus se ponha no lugar, que Deus tome o trono do meu coração e faça valer essa salvação e essa graça que a nós uma vez foi nos dada, né, com o sacrifício de Cristo, e que ela permanece. Então, sempre passa a ser uma questão de quanto nos submetemos a essa salvação, a essa graça, né? E no final das coisas, a gente vai dar prazer ao Senhor, como tem falando lá em Romanos 8, seguindo aquelas instruções que Paulo deu aos Gálatas, dizendo que a gente precisa buscar os frutos do Espírito Santo, que é todos aqueles frutos que a gente já conhece, né? Então, se a gente permanece nos santificando, submetendo a tentação, ao processo diário, porque a santificação é de glória em glória, até chegarmos à perfeição. Quando é que chegaremos à perfeição? Um dia no céu, quando então participaremos dessa, não mais semelhantemente, né? Mas participaremos da natureza perfeita de Cristo, como salvos em Jesus. Essas são as minhas considerações finais, e tenha uma boa aula, professor. Vamos ouvir agora o nosso querido pastor Reinaldo com suas considerações finais. Eu não tenho mais nem o que dizer, né? Vocês já falaram tudo, né? Já falaram tudo, mas eu vou deixar só uma frase para meditação de todos, que é uma frase que eu gosto muito, é uma frase difícil de colocar em prática, porque, como Paulo diz, né, que ele fala sobre os crentes lá de Corinto, né? Havia os crentes carnais lá, e Paulo diz, vocês são carnais, e aí ele confronta lá os crentes em Corinto, porque eles trocavam bênçãos duradouras de sua vida por experiências de curto prazo. Né? Então, eu acho que isso a gente podia resumir, que seria o nosso foco, o foco da nossa vida, nós não trocarmos bênçãos duradouras da nossa vida por experiências de curto prazo. Porque até aqui na conclusão,
o pastor Alexandre, ele diz, essa satisfação, que é a satisfação do pecado, nunca será duradoura, mas suas consequências poderão ultrapassar gerações. Se Eva tivesse percebido, se ela tivesse visto o que ia acontecer por causa daquela decisão dela, se ela tivesse, como diz o pastor Martim, se ela pudesse ter subido num tamborete, olhado lá na frente e visto Caim matando Abel, ela certamente não teria pecado. Ela teria dado um passo atrás, pegado uma pedra, rebolado na cabeça da serpente, e estava tudo bem até hoje. Caim vivendo com Abel por aí. Mas por causa daquela porta que se abriu-se o flanco ali, vulnerabilizou-se a raça humana e hoje há tantas consequências nefastas no nosso dia a dia. Mas, como Samuel falou, a graça, Mateus também falou sobre essa graça que perdoa e que nos estimula a seguir em frente e saber que sempre há um novo dia, uma nova chance. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então, caro professor, lá com seu aluno, estimule-o a buscar a graça de Cristo. Claro, não se viciar no pecado e achar que pecado pode ser praticado porque tem a graça. Não, faça isso. Agora, nós temos que acreditar, sim, que se confessarmos os nossos pecados, caímos na tentação, se temos pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor, deixa eu agradecer aqui em nome da nossa equipe de podcast, né? E um abraço ao irmão Cleandro, que não pôde estar aqui, mas o nosso podcast estará aqui. Isso, exatamente, pastor. E a gente fica muito feliz da oportunidade de ter aqui o senhor ladeando, né, essa equipe. E, ao mesmo tempo, assim, obrigado pela paciência com a gente. A gente está aprendendo aos pés do senhor, toda a equipe ali da diretoria do DENEC, a ser crentes melhores e professores melhores. A gente está aqui para crescer junto com quem nos assiste, né? Então, acredito também que quem nos assistiu ter a oportunidade também de dividir essa hora com o senhor, foi muito boa. Tenho certeza que se eu e Mateus tivéssemos falado menos, ainda seria melhor ainda esse episódio, eu teria mais a nos expor. Mas que bom, né? Que a gente está aqui desenvolvendo, crescendo juntos e que a graça de Deus nos acompanhe, né? Nos dê força, nos dê sustentação diante da tentação, para que a gente possa obter vitória e glorificar o nome de Deus. Então, professor, uma excelente aula. Se prepare, ore por esse propósito, apresente seus alunos em oração, para que, através dessa disciplina espiritual da oração, o Senhor possa te usar também na sala de aula para ser bênção, um canal de bênção ali na vida daqueles alunos. Amém? Desejo a todos aí uma excelente noite aqui, neste momento agora atual aqui de Natal, uma noite para os meus companheiros agora de equipe, e você, querido professor, um bom estudo.